Olá, galerinha. Boa tarde. Nós vamos hoje estudar sobre temas preconceitos, discriminação e segregação, certo? Hoje nós vamos falar o que significa ter preconceito sobre alguém, sobre algo. Vamos ver que esses conceitos eles são diferentes nas formas como eles se manifestam, como eles se apresentam na sociedade. E nós vamos tratar agora, neste segundo período, desse tema sobre racismo, teorias raciais. Antes, nós vamos estudar esses três conceitos que servirão de base para entender o que foi o racismo de fato, o que significa todo este processo de democracia racial no Brasil, o mito da democracia racial. Mas aí nós precisamos entender o que é preconceito, né? Será que é a mesma coisa de discriminação? Com certeza não. Então, preconceitos são atitudes negativas e desfavoráveis contra uma pessoa, certo? Uma pessoa ou grupo, povo, cultura, diferente dos daquele que os manifesta. Então, os preconceitos, eles são fundamentados em estereótipos, que são características negativas que as pessoas atribuem a outras, né? Sem mesmo conhecê-las, certo? Generaliza uma pessoa, taxa uma pessoa negativamente, deprecia uma pessoa negativamente. E isso, esses estereótipos, né, que são características negativas generalizantes, que uma pessoa atribui a outra, favorece o que nós chamamos de preconceito, que é uma ideia pré-estabelecida, uma ideia, né, o nome já coloca para a gente o sentido, né? Pré no sentido de que eu julgo alguém sem antes conhecer, eu julgo alguém baseado não só nos estereótipos, né, mas na concepção de mundo que eu tenho, de mundo de vivência. Então, o estereótipo ele é uma caracterização, repito, de um indivíduo ou de um grupo social feita a partir de generalizações, certo? É uma ideia simplista que não corresponde à realidade. Então, julgar o outro, né, fazer prejuízos, ter pré-noções sobre o outro implica em preconceitos, né? Conceitos pré-estabelecidos sobre alguém e que não condiz com a realidade, certo? E aí nós temos a discriminação. A discriminação diz respeito, né, às diferentes formas de preconceito que podem levar à prática mais ali, digamos, o preconceito leva, melhor dizendo, à discriminação, ao ato. A discriminação é justamente o ato do preconceito na prática. Preconceito fica muito ali na nossa mente, né? É algo que eu penso sobre alguém antecipadamente, generalizando, certo? Agora, quando o preconceito já se externaliza na prática, se forma o que nós chamamos de discriminação. E a discriminação ela pode ser de ordem socioeconômica, de religião, de cultura, de nacionalidade, certo? E a discriminação, portanto, é uma atitude ou tratamento diferenciado em relação a outra pessoa. E em algumas situações, a discriminação ela pode ser acompanhada pela segregação, certo? Também. E aí nós temos o que seria a segregação. A segregação já é o estabelecimento de uma fronteira social. O que significa segregar? É separar literalmente mesmo. Exemplo, lá nos Estados Unidos, teve uma época que existiam leis, e tem aquele filme que eu indico para vocês, Histórias Cruzadas, que mostra a história de algumas empregadas, da forma como elas eram tratadas naquela época nos Estados Unidos, século XVIII, XIX, e aí a discriminação, segregação, essa separação entre negros e brancos era clara, era permitida, inclusive, legalmente. Então, existia na casa dos grandes burgueses, dos grandes patrões ricos, né, que tinham ali empregadas negras, existia separação entre os espaços que elas deveriam frequentar. Existia um espaço para negro e espaço para branco dentro da própria casa. Banheiro para negro, né, para as empregadas que eram negras. E aí também um outro exemplo de segregação racial, certo? Foi o apartheid, né? E aí o apartheid era uma política de segregação racial presente na África do Sul.
E aí a sua implantação, né, como um conjunto de atos jurídicos, legalizou o racismo, certo? E nas primeiras leis do apartheid, tinha-se, por exemplo, leis que diziam respeito a casamento misto, lei da imoralidade, que a lei do casamento misto proibia pessoas negras e brancas de casarem, de ter algum tipo de relações, sejam sexuais ou afetivas, certo? E aí o regime segregacionista, que foi o apartheid, ele terminou em 94 com a eleição do Nelson Mandela. E aí, outro exemplo aqui para vocês sobre segregação. A segregação ela está muito relacionada e fomentada pelo que nós chamamos de estigma. Estigma, né, é um termo utilizado para caracterizar negativamente, assim como estereótipo, um indivíduo que está inabilitado para aceitação social. Exemplo, o filho do favelado, o filho da empregada, né? Às vezes se estigmatiza alguém pela sua condição socioeconômica, pela sua condição de classe social, de cor, né? Então, atualmente o conceito de estigma está relacionado a comportamentos considerados desviantes, né? Então, minoritários ou ameaçadores pelas elites dominantes, tá? Então, muitas vezes, por ser pobre, muitas pessoas elas são julgadas negativamente e são estigmatizadas. O pobre é como se todo pobre fosse violento, né? Fosse marginal. Às vezes os ricos, a maioria, né? Muitas vezes acontece isso na sociedade, marginalizam, estigmatizam as pessoas que são pobres, as pessoas que têm menos estudos, as pessoas que são negras. Quantas vezes nós vemos em reportagens, né, policiais que batem em pessoas negras e nem são bandidas essas pessoas. O estigma é associar e dizer, olha, o negro é marginal. Isso é um estigma que se coloca na sociedade, tá? Então, atentem para estes conceitos, certo? Para finalizar, nós temos o quê? O preconceito é uma atitude prévia, um pensamento prévio negativo sobre alguém. Eu penso algo sobre alguém, né? Baseado em estereótipos, em características negativas. É pensar negativamente sobre alguém, tá? E aí, quando eu externalizo esse preconceito, quando eu tento mesmo me separar ali, no sentido de ter uma atitude diferenciada para com a pessoa para quem eu tenho preconceito, é uma discriminação, tá? E aí, por fim, segregação é se separar mesmo, não querer se juntar à pessoa para a qual eu discrimino, para a qual eu tenho preconceito. Segregação significa separação. E aí, inclusive, nós já tivemos exemplos na história, como foi o apartheid, né? Leis que amparavam esses atos, né? De segregação, de separação mesmo, tá? E repito, a segregação ela não é só de cunho racial, ela é de cunho social, socioeconômico, cultural também, certo? Então, por hoje é só, galerinha. Até a próxima aula.